Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e esse vídeo está sendo postado originalmente no dia 18 de março, uma data muito fundamental, relevante para a esquerda, não só brasileira como mundial. Afinal de contas, 18 de março de 1871 foi exatamente a data pela qual nós tivemos aí a primeira experiência dos trabalhadores realmente conduzirem as suas vidas, terem o poder em suas mãos, decidirem por si próprios. Ou seja, esta é a primeira experiência democrática efetiva, né? Claro que, infelizmente, a Comuna não teve tempo para se popularizar e se alastrar. Afinal de contas, ela durou apenas 71 dias. Mas o legado que ela nos deixa em termos de democracia direta é fundamental. Ali as decisões eram tomadas pelos próprios participantes. Não tinha a ideia de vamos eleger alguém e, uma vez esse eleito, fica lá anos e anos com o poder em suas mãos e nunca sai. Porque é assim que nós vivemos hoje, a tal da democracia representativa, né? A democracia representativa, nós elegemos os nossos representantes que vão lá para fazer não necessariamente aquilo que nós pensávamos que eles iriam fazer. Vejam, pensando até em termos mais teóricos, né? Quando o Rousseau escreveu lá o Contrato Social, ele dizia, né, que esse representante deveria expressar a vontade geral. Mas aí que tá, pensem o seguinte: como que um deputado, vamos supor, que ganhou 100 mil votos, e esses votos têm lá o voto do operário, do trabalhador rural, do empresário, do engenheiro, né? Ou seja, do latifundiário, do gari, do professor, como é que ele vai expressar, do ponto de vista classista, essa vontade geral? Não tem como. E na prática, o que é a democracia representativa? A gente elege o representante para ele não expressar uma vontade geral, e sim a vontade dele, né? Então essa é uma diferença fundamental que você tem ali, por exemplo, com a democracia direta exercida na Comuna de Paris. Ou seja, as decisões são do coletivo. Quer dizer que não tinha nenhum tipo de votação, nenhum tipo de representação? Tinha sim. Claro que durante a Comuna, vamos supor, aqueles que têm que cuidar ali das barricadas, porque estavam, obviamente, nos conflitos diretos, né, armados. Então, quem é eleito ali para organizar as barricadas tem experiência, portanto, de lutas efetivas. Aqueles que têm experiência em escrever, né, jornalística, vão se ocupar ali dos panfletos, os chamados afiches, que eram aqueles cartazes que eram colados cotidianamente. Aquele que tem experiência em cozinhar, cozinha para as pessoas e assim por diante. Agora, a diferença é que ali na Comuna, uma vez eleito, a pessoa pode ser destituída a qualquer momento. Ou seja, não há um mandato fixo, né, pré-determinado, com um tempo pré-estabelecido. Não, você é eleito e caso você seja entendido que, pela maioria, para que você está fazendo coisas que não são adequadas aos interesses coletivos e sociais, você é destituído. Não é como agora na nossa democracia representativa, que, pegando aqui o exemplo brasileiro, você tem um presidente, que foi o anterior, que teve mais de 100 processos de pedidos aí de impeachment, alguns deles extremamente ultra fundamentados, inclusive em cima da nossa própria lei burguesa, mas nem se avaliou, né? Você teve aí, primeiramente, o Rodrigo Maia e depois o Arthur Lira, que obviamente são ali os chefes supremos do Congresso, que simplesmente cai na mão deles e eles engavetavam. Então mostra bem o que é a nossa democracia representativa, né? E lembre-se, né? Eles se tornaram presidentes do Congresso não pelo voto direto também.
Porque, enquanto votação, eles foram eleitos deputados. E aí o próprio parlamento que decide, né, entre eles, na votação, quem será o presidente do Congresso. Então vejam que a democracia representativa ela vai criando mecanismos para que você tenha o poder cada vez mais indireto, ou seja, para que aqueles que são a maioria fiquem cada vez mais distantes das decisões fundamentais e cotidianas. Afinal de contas, vejam só, pegando um outro exemplo, né? Porque a gente tem que pensar a democracia lá na comuna também trazer para os nossos dias atuais aqui, né? Vejam só, você elege um presidente o qual não tem o controle sobre o Banco Central, porque simplesmente o governo anterior decidiu que o Banco Central vai ser independente do governo. E vejam só, é um órgão independente do governo que cria dívidas para o governo. Afinal de contas, as taxas de juros estão lá em cima, né? E os títulos da dívida pública são remunerados assim dessa maneira. Então, estão percebendo que cada vez mais você cria mecanismos para estar distante da democracia direta? E vejam, quando a gente falava aqui de democracia direta na comuna, ali era uma democracia que não tinha essa ideia de cotas, grupos, etnias diferenciadas que têm, obviamente, cotas para fazer certas coisas. Não, nada disso. Era todo mundo. Ou seja, independente se era homem, se é mulher, se é negro, se é branco, percebam, inclusive é bom lembrar, né, que a França sempre foi um país de muita migração estrangeira, formado por muitos migrantes, né? Então, ali, por exemplo, a mulher não tinha esse negócio de, por exemplo, lugar de fala, como é a modinha dos dias atuais. Não, não, não. Ali a mulher exercia diretamente o poder, o tal do empoderamento, que nem se usava esse termo na época, mas ali o poder era real, mesmo porque eram mulheres de rifle no ombro e, obviamente, foram fundamentais ali na defesa das barricadas. Lembre-se lá as tais das petroleiras, né? Essas eram aquelas que eram responsáveis, né, com seus baldes de óleo quente para garantir que um exército inimigo não rompessem as barreiras ali das barricadas. E eram mulheres, basicamente mulheres, a grande maioria. Então, estão percebendo? Então, a democracia direta ela é fundamental. Ah, mas alguém pode estar pensando, mas hoje a sociedade é muito mais complexa, maior, mais gente. No entanto, você tem aí, obviamente, o quê? Pela própria dinâmica aí que você desenvolveu a tecnologia, você tem a possibilidade de fazer plebiscitos, votações muito mais rápidas, muito mais dinâmicas do que naquela própria oportunidade. A questão é que não se quer. Ou seja, a classe dominante não quer de jeito nenhum que você se envolva com a política, né? Porque você pode se envolver o quê? Com a igreja, ou seja, vai lá toda semana, às vezes mais que uma vez por semana, se envolva com futebol. Aliás, às vezes o cara viaja centenas de quilômetros para ver uma partida de futebol, né? Mas não se envolva com a política. Não seja preocupado em decidir os destinos da sua cidade, né? Da sua polis, do seu estado, do seu país, enfim, decisões muito mais fundamentais. Nós estamos aqui num mundo que cada dia que passa, parece que está mais próximo à possibilidade de uma terceira guerra mundial. E qual a possibilidade de intervenção da imensa maioria da população que será atingida? Nenhuma, porque o poder está nas mãos de meia dúzia de pessoas. Portanto, democracia, participação, ela é fundamental, é uma escola de aprendizado. E veja, vamos pegar um exemplo aqui brasileiro recente. Quando a Erundina foi prefeita da cidade de São Paulo, ela criou lá os chamados conselhos populares, que seriam fundamentais ali na questão da habitação. Rapidamente, a própria burocracia partidária botou isso para escanteio, né? Ou seja, os conselhos populares, em vez de serem deliberativos, eram meramente consultivos, seja para habitação
ou seja, para qualquer outra atividade. E mesmo depois, né, a mesma Erundina, quando tornou-se deputada federal, lá no Congresso quis também restabelecer a ideia, né, de você ter participação de conselhos por parte da população e, obviamente, rapidamente o Congresso rechaçou isso. Portanto, o que se quer cada dia mais é só fortalecer a democracia representativa, ou seja, a democracia indireta, que, portanto, não tem nada de democrática. Aliás, é uma forma da própria autocracia se reforçar. Ok? Bom, muito bem. Temos aqui vários outros temas a serem abordados, né? E aqui no canal Conexão Marxista temos aqui uma playlist da Comuna de Paris, que vocês podem depois observar aí. E, obviamente, quem quiser, obviamente, ver teoria, ver livros, também temos aí um vídeo fundamental sobre os clássicos aí da Comuna de Paris. Se você conheceu o canal agora, né, peço que você dê o joia, compartilhe, se inscreva e bote aqui abaixo o seu comentário. E nos vemos aí nos próximos vídeos.